Dia Mundial da Diabetes. O dia escolhido para ser o Dia Mundial da Diabetes foi o dia 14 de novembro, que neste ano agora vai ser no domingo. E eu resolvi fazer esse vídeo hoje, para ser publicado hoje, dia 12 de novembro. E eu quero falar um pouquinho sobre os números da diabetes no Brasil e no mundo, e também sobre esse momento atual que estamos atravessando, não só de diabetes, uma verdadeira epidemia, mas junto com a Covid-19, que é essa verdadeira pandemia mundial, com esse vírus aí que nos pegou realmente de surpresa. Antes de falar sobre esse assunto tão importante, deixa eu me apresentar rapidamente. O meu nome é Patrick Rocha, eu sou fundador da Dr. Rocha, que é o maior portal de educação em saúde voltado para diabéticos aqui no Brasil. E o meu lema é: vamos espalhar saúde juntos. Então eu te convido agora para dar um like nesse vídeo e para subscrever aqui no canal. Se você puder também compartilhar esse link aqui nos grupos aí de WhatsApp da família, nos grupos do Facebook, eu agradeço demais, porque dessa forma você me ajuda na minha missão de vida, que é espalhar a educação em saúde aqui através das redes sociais com conteúdos de elevado nível de evidência científica. Todo vídeo que eu falo aqui tem alguma evidência científica por trás para amparar esse vídeo e para te mostrar que nós precisamos de mais ciência e menos especulações, menos opiniões. Então, deixa eu entrar direto no assunto, nesse assunto tão importante que é o Dia Mundial da Diabetes. Eu quero falar agora um pouco sobre os números da diabetes, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, tá bom? Para você ter uma noção, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, temos no Brasil cerca de 15 a 16 milhões de diabéticos diagnosticados, tá bom? Então, quando a gente fala em diabéticos diagnosticados, nós estamos falando do total de diabéticos que têm o diagnóstico da doença. E se a gente pegar aqueles que ainda não foram diagnosticados e aqueles que são pré-diabéticos, que vão se tornar diabéticos, nós podemos, por baixo, dobrar esse número. Então, estou falando só no Brasil de 30 milhões de pessoas num país que tem pouco mais do que 200 milhões, 210 mais ou menos, 30 milhões de 210. É muita gente. E o quadro tende a piorar. A maior parte desses diabéticos são do tipo 2, cerca de 90 a 95% são tipo 2, condição que é reversível, condição que é nutricional. E cerca aí de 5%, talvez um pouquinho menos, é diabético tipo 1, que é uma doença autoimune, onde há uma destruição, geralmente total, das células que produzem insulina no diabético, lá no pâncreas, as células beta, requerendo então que você tome insulina para o resto da vida. Então, essa é a situação que a gente está hoje no Brasil, e no mundo não é diferente. Se você pegar os Estados Unidos como exemplo, lá cerca de 10% da população norte-americana tem diabetes, e o dobro disso tem pré-diabetes. Se a gente pega aí cerca de 350 milhões de habitantes, que é a população dos Estados Unidos, nós temos aí mais ou menos 32 a 35 milhões, quase 10%, 8 a 10%, de diabéticos diagnosticados por essa doença. Ou seja, a quantidade de diabéticos lá é basicamente a quantidade total de pré-diabéticos e diabéticos que nós temos no Brasil. E lá nos Estados Unidos, a obesidade, assim como aqui no Brasil, a gente pode até dizer que existe um termo chamado diabesidade, que você junta diabetes tipo 2 com a obesidade. 90% dos diabéticos tipo 2 são também obesos ou têm sobrepeso. E lá cerca de 70% da população, quase 75%, já tem obesidade ou está acima do peso. De cada 4 adultos americanos, 3 estão obesos ou estão acima do peso, tendo grandes chances de se tornar diabéticos. Quando a gente fala de uma pandemia, né, como a Covid-19, eu quero fazer umas observações aqui, porque a gente está atravessando um momento onde a população do mundo, a maior parte, está sendo vacinada, e a vacina ela ajuda a prevenir complicações, formas mais graves da Covid-19. Ela não impede que você contraia a doença. E no caso do diabético, existem algumas dúvidas que surgem, né? E temos alguns estudos aqui, eu quero mostrar um desses estudos já, que foi publicado na revista The Lancet, que é um dos jornais mais respeitados de endocrinologia
no Brasil, no mundo, né, na verdade. E foi publicado nesse jornal falando sobre alguns pontos que eu quero resumir aqui desse artigo, tá bom? Do The Lancet, que é o seguinte: quem é diabético, seja tipo 1, seja tipo 2, independente do tipo de diabetes, ele tem não maiores chances de ser infectado, porque qualquer um pode ser infectado, não existe isso. Agora, a evolução da doença em quem é diabético, ela tende a ser mais severa, ela tende a ser mais rápida e ela tende a apresentar mais complicações, principalmente síndrome respiratória. Ou seja, Covid-19 mata mais quem tem diabetes, principalmente quem é diabético descontrolado. Então essa é a boa notícia. Se você consegue manter os níveis de glicemia controlados, seja com alimentação, a gente sabe que a medicação ajuda também, mas não adianta tomar remédio e continuar se alimentando com a alimentação repleta de carboidrato. Esse é o ponto-chave. A diabetes é uma doença nutricional. Tanto diabéticos tipo 2 quanto tipo 1 precisam adotar uma alimentação de baixo carboidrato para que possam manter a glicemia controlada, independente de tomar medicação ou não. Não adianta tomar muita medicação se você come muito carboidrato, porque você vai ter uma série de efeitos colaterais e vai continuar com a glicemia subindo e descendo, mantendo aí os níveis de insulina na altura para tentar compensar para quem é diabético tipo 2. Se você é diabético tipo 1, você vai ficar sofrendo. Quem é diabético tipo 1 sabe o sofrimento que é ficar calculando quantidade de carboidrato para injetar insulina, né? Para fazer as injeções de insulina. Então é muito mais fácil você adotar uma alimentação ou cetogênica ou de baixo carboidrato e precisar de uma pequena quantidade de insulina, muito menor do que seria se você comer muito carboidrato, né? 80% a menos. E se você é diabético tipo 2, se você adota uma alimentação de baixo carboidrato, você vai precisar de pequenas quantidades de medicação, se precisar, porque em muitos casos dá até para retirar. Então esse é o ponto-chave. Por quê? Se você tem resistência à insulina, se seu corpo está inflamado, se você é diabético e com certeza você tem resistência à insulina, se você é diabético tipo 2, você vai ter uma progressão muito pior do Covid. O ambiente de inflamação do corpo faz com que o seu sistema imunológico, ou seja, as células de defesa do seu corpo, fiquem muito mais frágeis. Isso faz com que a doença fique muito mais à vontade e geralmente pode progredir aí para o pior, que é o que nós sabemos que é a síndrome respiratória, ficando entubado por muitos dias e grande percentual dos casos aí, infelizmente, levando a óbito. Então, se você tem complicações de diabetes, também a evolução do Covid tende a ser pior, seja circulatórias, principalmente, seja da imunidade, que é mais baixa se a sua glicose está alta. Então, temos que controlar a diabetes. A mensagem que eu quero deixar nesse vídeo é possível controlar a diabetes, é fundamental que você vacine, é impossível controlar a diabetes se você não adota uma alimentação de baixo carboidrato, e a vacina, ela não vai impedir que você contraia a doença. Isso é importante entender, muita gente não entende isso. Ela vai impedir as formas graves da maior parte das pessoas. E é o que a gente quer, salvar vidas. Vacinação é algo que já é feito há mais de 100 anos, né? Não é novidade. Então as pessoas têm que entender, a gente precisa de ciência. As pessoas têm que entender que nós precisamos de mais ciência, sair, né, da ignorância. Só com a educação a gente sai da ignorância e entende o que acontece. Então, outra coisa importante, se você já contraiu a doença, é fundamental manter uma alimentação de baixo carboidrato, trabalhar em parceria com o seu médico, com o médico que te acompanha e verificar aí a saturação de oxigênio pelo menos uma vez por dia. O ideal são 2 vezes por dia. E a temperatura. São 2 coisas que têm que ser monitoradas para quem está com a doença. A saturação de oxigênio e a temperatura. Se tiver alteração, informe seu médico. Quando que é necessária a hospitalização para quem tem Covid-19? Para quem tem síndrome respiratória, para quem já está com falta de ar. Só o seu médico vai saber a indicação correta, mas geralmente é essa. Porque o ambiente hospitalar, ele é muito ruim. Você só pode ir para o hospital se realmente não tem outra opção. Isso é muito claro também. É um ambiente onde você pode ter outros problemas a mais aí, né? Inclusive infecções hospitalares. Então, é essencial trabalhar lado a lado em parceria com o seu médico. Se o seu médico segue uma linha mais funcional, ou low carb, ou de baixo carboidrato, que é o que eu chamo de alimentação inteligente, fique com ele. Procure um médico nessa linha, ou pelo menos um nutricionista que siga essa linha. Porque só a medicação e a alimentação estando errado fica difícil.
a glicose vai ficar subindo e descendo, a insulina subindo e descendo. Insulina alta, glicose alta, significa o quê? Inflamação. Inflamação significa território fértil, não só para que o Covid progrida para sua forma mais grave da síndrome respiratória, mas para que você tenha complicações da diabetes, que vão desde cegueira, amputação, risco de infarto, risco de AVC. Então, ficou claro isso? Espero que sim, tá bom? Esse é um estudo que foi feito, agora eu quero falar um pouquinho do estudo. O nome do estudo é Pesquisa Observacional nas Formas Severas de Covid-19. No que foi feito até agora, o que foi visto até agora, o que foi catalogado até agora, ficou bem claro que quem tem a glicemia mais descontrolada tende a desenvolver as formas mais graves, tem mais óbito, ok? Outra coisa muito importante, essencial, é você entender que se você não consegue controlar a diabetes bem, você vai ter uma chance, já falei isso, vou repetir, você vai ter uma chance muito maior de desenvolver síndrome respiratória e de ter óbito, não é? Mesmo entubado, passando vários dias entubados, a medicação, ela funciona, ela é necessária, mas a alimentação é muito mais importante para controlar a diabetes, fortalecer o sistema imune. E a vacinação, vacine, se você é diabético ou não é diabético, não importa, faça a vacinação, independente do tipo, independente de ser Pfizer, independente de ser Astra, tá? Qualquer tipo de vacinação vai te trazer aí uma resposta imunológica melhor e ajudar a prevenir as formas graves. Não é 100%, mas é muito maior do que se você não vacinar. Muito, muito, muito maior. Então fica claro isso. Alguns suplementos podem ajudar também quando você associa uma alimentação inteligente. O magnésio, ele ajuda a reduzir a inflamação. Como eu falei, quanto menos inflamação, mais forte vai ser a sua defesa para lutar contra a diabetes. E a suplementação de vitamina D também é muito importante para ajudar a fortalecer o seu sistema imune. Mas a vacinação é imprescindível, vacine, mantenha uma alimentação de baixo carboidrato, tá? Eu tenho o meu programa, o meu curso online, Diabetes Controlada, que já ajudou em mais de 80 mil pessoas a controlar a diabetes naturalmente. Eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer. Eu tenho também uma linha de suplementação, tá? Eu tenho o Vita Q10, o Omega Max 3 e o multicálcio. O multicálcio, ele tem na sua composição não só cálcio, mas magnésio e vitamina D, que ajudam a diminuir a resistência à insulina e a fortalecer a sua imunidade, tá? O link aqui abaixo do suporte vai te levar direto para o WhatsApp e minha equipe com certeza vai te atender com muito carinho para você que quiser conhecer o multicálcio, o Omega Max 3 e também Vita Q10, que tem vitamina C, vitamina E, que ajudam também a fortalecer a imunidade. Mas o mais importante de tudo nesse momento é tomar as medidas de segurança, continuar usando máscara, vacinar e manter uma alimentação de baixo carboidrato. A suplementação também faz parte disso. É um todo, é um conjunto de coisas que é importante para você prevenir e também proteger quem você ama. Então é isso, fica aqui a minha mensagem final, que eu já tenho trabalhado com educação em saúde há mais de 6 anos pela internet aqui no Brasil e espero ajudar muito mais pessoas do que já ajudei com educação, porque a educação, ela liberta. Ela nos liberta, ela nos traz liberdade, ela nos traz saúde plena. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, deixe seu comentário aqui abaixo e me diz, você já pegou Covid? Como é que foi a sua evolução? Você já perdeu alguém que você ama com essa doença? Porque quem é diabético tem muito mais chances. Quem já não tem, já tem morrido, imagina quem tem. Controlar a diabetes te torna, vacinar e controlar a diabetes com alimentação inteligente, te torna com muito mais chances de vencer essa doença. Um forte abraço e te vejo então no próximo vídeo. Até lá!